Então, antes de me apresentar, quero parabenizar a todos e dizer que eu estou muito feliz de conversar com vocês hoje. Eu sou Andréia, eu estou Andréia nesse mundo, tenho 40 anos, eu entrei na faculdade de medicina em 9 de abril de 2001, então estou completando 20 anos de faculdade de medicina, me formei na 36ª turma. Tenho muita alegria e orgulho de ter pertencido a essa casa e de pertencer para sempre. Eu costumo dizer que aonde a gente vai com o coração, a gente leva um pouco da gente e leva um pouco do lugar. E eu também costumo dizer que eu sou uma árvore frondosa, com raízes que penetram na terra, mas que também são aéreas, e que para onde eu vou, eu levo essa árvore comigo, que sou eu. Então, eu, dentro da minha cigania, sou essa pessoa que eu acabei de falar, por acaso médica, por acaso professora, por acaso contadora de histórias, e essa sou eu. Através da Gabi, me pediram para que eu falasse um pouquinho com vocês. E como era um tema livre, que talvez tivesse a ideia de tocar corações, que vocês vão ouvir falar muito de medicina nesses próximos 6 anos, né? Mas, paradoxalmente, a gente fala pouco de tocar os corações. Então, a minha ideia é que eu consiga, de alguma forma, ser tocada por vocês, mesmo que seja de forma remota. E vocês sejam tocados por mim, mesmo que seja de forma remota. Uma das coisas que a gente aprende na faculdade, nas primeiras aulas, é querer saber, motivar um pouco de curiosidade. E esse querer saber, não raro, é através de uma pergunta que a gente aprende na semiologia. E essa pergunta é geralmente: o que traz o senhor ou a senhora aqui? O que você está sentindo? Né? E muitas vezes a gente só está preparado para uma resposta, que é a resposta da doença, né? Da resposta do sintoma, um sintoma maior, né? Que geralmente a gente aprende que vai lá na queixa principal. Vocês vão aprender isso. Mas a gente só está preparado para aquilo. Mas o paciente, eu sempre falo isso, o paciente ele não leu o livro. Ele não leu o Porto, ou Bárbara Bates, ou os outros todos grandes autores que temos. E como ele não leu o livro, ele pode dar várias respostas diferentes para você. A pergunta é: você está preparado para essas respostas? Que não são, eu estou tossindo, eu estou com coriza, eu estou com febre, né? O quanto nós estamos preparados para sentir coisas diferentes daquilo que a gente espera. Para que a gente esteja preparado para sentir e sentir coisas diferentes daquilo que a gente espera, a gente precisa se estudar. E isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, no 6º ano, ou quando vocês terminam a faculdade e entram para as residências, é muito comum que os índices de transtornos de ansiedade e depressão sejam altíssimos. É muito comum, infelizmente, que nós tenhamos perdas que a gente nunca mais vai esquecer na faculdade, por conta desse adoecimento da mente e da alma. Exatamente porque a gente, na maioria das vezes, não sabe sentir. E a dificuldade de sentir é tão relevante que a gente não está preparado para uma resposta do outro do que ele sente. Então, o meu convite é que vocês estejam inteiros. O meu convite é que vocês estejam inteiros nas respostas, mas que, para além disso, vocês estejam inteiros nas perguntas. Uma pessoa que se arruma para ir ao médico, ela vai buscando auxílio para alguma situação. E essa situação não necessariamente
é uma situação de ordem física. Ela pode ser uma situação de outra ordem. Mas você fez uma pergunta, e é uma pergunta genérica. Na maioria das vezes é a pergunta que a gente faz. O que você está sentindo? Poxa, eu estou sentindo várias coisas. Mas eu também estou sentindo isso, isso e aquilo. E mais, o paciente que por acaso sente alguma queixa física que o leva ao médico, ele se arruma todo para ir naquele encontro, né? Ele se organiza, ele tem uma vida como você tem a sua vida. Então, aquele momento, ele precisa ser de presença e de vínculo. E nesse momento em que você pergunta, você precisa compreender que estar presente é necessário de todas as formas, com o olhar, com a voz, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração. Porque só assim, você que vai estudar 6 anos, tecnicamente, livros e livros, aulas e aulas, enfim, só assim você, através de todos os seus sentidos e de toda a técnica que você aprendeu, você vai compreender qual é a melhor resposta que no final da consulta você vai dar para esse paciente. Se não for assim, você não vai conseguir ser íntegro. Porque integridade é um conceito necessário para qualquer situação. Então, a presença é fundamental para que a gente, com integridade, consiga cuidar do outro. Porque essa é a nossa arte, né? Então, a nossa arte é através do cuidado. Várias outras profissões da área de saúde tratam do indivíduo através do cuidado com o outro. E a nossa também. Nós trabalhamos em comunhão com várias outras profissões da área de saúde. Então, antes de começar a gravação, eu estava aqui falando com a Gabi, né? Que o médico da década de 40 tratava indivíduos que tinham uma expectativa média de vida em torno de 45 anos e meio. O médico da década de 70, que tratava do brasileiro, tratava de um indivíduo que vivia em torno de 57 anos e meio. O médico de 2021 trata de indivíduos que vivem em torno de 76,5, 77 anos, aproximadamente. Essa expectativa caiu agora com a pandemia, em 2 anos aproximadamente. O que isso significa? Significa muito. Significa que o ser humano de hoje, ele vive praticamente um pouco mais, quase 2 vezes o que uma pessoa de 1940 vivia. Então, as experiências de vida são outras, a maturidade a que se chega é outra, as doenças adquiriram outro caráter, né? As doenças crônico-degenerativas conseguem se expressar um pouco mais, e várias outras. Então, conviver com pessoas que vivem mais significa compreender que a vida é muito além de estar doente, né? O ser humano do século passado, que por acaso se tornava médico no século passado, ele ainda trazia na bagagem a técnica voltada para a aquisição de conhecimento num ambiente competitivo. Mas esse médico do século passado, ele precisa ser ressignificado, porque hoje, em 2021, a competição, ela não vai conseguir favorecer um indivíduo no mercado de trabalho apenas por uma questão de conhecimento e técnica. O que vai favorecer a permanência no mercado de trabalho e na vida
é a cooperação, é saber trabalhar em equipe. A competição já demonstrou que é uma receita falha na humanidade. A competição, ela é necessária em algumas situações, mas na maioria das vezes ela perde longe para a cooperação. Por quê? A pandemia veio aí para demonstrar isso, né? Que nós somos seres que precisamos compreender a importância do espírito de equipe, do trabalho em equipe. Nós não somos seres individuais apenas. Nós somos seres individuais, mas que temos um objetivo de trabalhar, de viver de forma coletiva. Então, como a gente vive de forma coletiva, o pensamento do sentido da vida não é só apenas nosso, é nosso para que a gente consiga, em meio à coletividade, vivenciar essa individualidade, mas de forma coletiva. Então, cooperar é necessário. E na medicina é fundamental. Por quê? Mais um exemplo que a gente estava conversando aqui antes de começar a conversa, né? Com vocês. Se eu estou no plantão e atendo um paciente, por exemplo, que precisa de oxigênio, eu vou prescrever lá oxigênio, 2, 3 litros por minuto. Mas não sou eu que vou preparar o oxigênio. Não raro, alguém que trabalha na minha equipe, seja o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, enfim, é ele ou ela que vai preparar aquela prescrição. Se eu for fazer isso, eu não vou ter a mesma destreza, eu não vou ter o mesmo preparo e, consequentemente, eu não vou conseguir fazer as duas coisas com a mesma importância, porque não é o trabalho, não é o meu trabalho naquele momento. O meu trabalho naquele momento é outro. E para que ele aconteça, eu preciso de outra pessoa. Então, nós todos precisamos de todos nós. Alguém tem que ter comprado o oxigênio, porque não adianta eu ter. Qual é a função de prescrever um oxigênio se não tem oxigênio? Qual é a função de prescrever um oxigênio se não tem o catéter? Então, não existe eu-keep. Eu-keep não existe. O médico de 2021 precisa ter essa dimensão. Ele precisa compreender que o todo é necessário, que não existe nenhuma possibilidade de daqui 50 anos haver sucesso se o espírito for de competitividade. O espírito é de cooperação, é de autoconhecimento, é de compreender que as respostas para o que você está sentindo, elas vêm de dentro para fora. Então, eu preciso entender que conviver é necessário para que eu aceite os meus pares e, consequentemente, aceite as respostas das perguntas que eu faço para o meu paciente. E aceitar as respostas das perguntas que eu faço para o meu paciente significa que eu estarei preparado para coisas que não estão no livro. Por quê? Porque a maioria da vida da gente não está no livro. Não está. Nem no YouTube, nem em podcast, não está. A vida da gente é a vida real. E a vida real é bem diferente da vida virtual. Na verdade, a vida virtual é uma grande situação que favorece, em algumas situações, né, a vida real, né? Mas a gente está cheio de vida virtual e a gente ainda assim está insatisfeito. Acho que isso é importante, né? Demonstrando o quanto a vida real é necessária. Então, eu tenho que estar preparado para as respostas das perguntas que eu for fazer para o paciente. E aí, essas respostas, elas são geralmente muito especiais, né? Numa consulta médica, dificilmente o paciente conta
só que ele está tossindo e que ele está com coriza. E se ele contar só isso para você, você precisa se trabalhar. Você precisa melhorar seu arsenal. Você precisa melhorar a sua convivência com a arte. Você precisa ouvir mais música, ler mais livro, sair mais com amigos, ver mais teatro, assistir cinema, correr, caminhar junto com a natureza. Você precisa melhorar. E se você não estiver fazendo nada disso, comece. Comece, porque o adoecimento longe dessas situações é certo. O adoecimento principalmente da mente. Quando você está íntegro, você está preparado para as respostas que, na maioria das vezes, não estão nos livros, né? Porque, gente, vamos lá, né? Tem alguns estudos mostrando que algumas especialidades médicas não existirão daqui a 50 anos. Então, é claro que a gente não, a nossa profissão não vai ser substituída dessa forma. Mas percebam que ressignificar a profissão é necessário. Então, se você não ressignificar o sentido da sua humanidade, certamente daqui 50 anos você vai ser um médico da década de 40 do século passado. E esse médico da década de 40 do século passado, infelizmente, hoje, ele não consegue mais atuar, porque esse médico técnico, esse médico que muitas vezes não conseguia estar preparado para as respostas que eram trazidas, ele hoje não consegue se criar. Ele não permanece. Por quê? Porque as pessoas precisam se ver no outro. E a gente só se vê de humano para humano. Um humano com conhecimento técnico, mas também com conhecimento acerca da vida, acerca do que é bom, acerca do que faz o coração pulsar, acerca do que traz entusiasmo, acerca do que nutre a vida, que não é remédio. Remédio não nutre a vida. Remédio, como o próprio nome diz, é algo que existe para resolver uma situação de doença, mas ele não nutre a vida. E, na maioria das vezes, as pessoas, quando vão ao médico, elas não querem saber só do remédio, elas querem ser ouvidas. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ser validado. Todo mundo quer ser reconhecido na sua autenticidade. O paciente também. Né? E como o paciente também quer e precisa ser ouvido e validado, a gente tem que estar preparado, porque a gente fez uma pergunta que dá toda a atividade de resposta para o paciente, que é o grande ator daquele cenário. Né? Você também se prepara quando você sai da sua casa para atender uma pessoa, ou 10, ou 20. Você também se prepara. E quando você se prepara, você tem que estar preparado para a resposta. Porque você está ali enquanto cuidador daquela pessoa. E se você precisa ser cuidado, abra-se para ser cuidado. Todo mundo também precisa ser cuidado. O profissional da área de saúde tem muita dificuldade em receber auxílio, em receber ajuda, em compreender-se precisando de ajuda. Porque a cabeça dele, culturalmente falando e milenarmente falando, não é uma questão recente, está preparada para doar, mas tem muita dificuldade de receber. Só que a balança, ela não consegue ficar equilibrada se você só doa. Porque se você só doa e não recebe, você para de estar nutrido de sentido. E aí voltamos à primeira pergunta, né? Se você não tem sentido, para onde você vai? Né? Como é que você vai conseguir compreender o que é que você sente? E aí, quando o paciente disser para você o que ele sente, como é que você vai compreender que, na verdade, aquela tosse crônica de 2, 3 anos tem a ver com uma família que, na maioria das vezes, é uma família que tem um comportamento que adoece o indivíduo.
E aí você está lá prescrevendo um monte de remédio, né, um monte de coisa, já tem 2 anos que a pessoa está tomando, não melhora da tosse, né? E, na verdade, aquilo é uma questão que tem um certo grau de ativação psicogênica. Mas você não vai saber. Aí ele vai mudar o médico. E você não resolveu o problema, onerou o sistema, né? Onerou o sistema, não resolveu o problema, porque você, muitas vezes, não conseguiu ouvir e fazer as perguntas certas. Então, a compreensão, ela precisa ser íntegra, né? E a gente precisa compreender e convencer o indivíduo que está na nossa frente de que ele é um ser íntegro. Mas como é que você vai fazer isso se você não se sente íntegro? Eu tenho 2 casos que englobam bem isso. O primeiro é que, assim, os 2 relacionados a você como preceptora. O primeiro que eu tive a sorte de ter a Andrea como preceptora em 2 eu que tive a sorte de ter você. E eu acho que quando a gente estava no 3º ou no 4º semestre, é uma coisa até que eu e alguns amigos que participaram dessa situação conversamos esses dias e rimos por causa disso, de que a gente foi pegar a história clínica de uma paciente, fazer o exame físico, e aí a gente pediu para ela como ela estava se sentindo, e aí eu acho que ela disse que ela estava com falta de ar, alguma coisa assim. E aí a gente ficou, tipo, investigando a falta de ar e foi fazer exame físico nela, e aí percebeu que ela estava com uma ascite. E aí a gente ficou analisando essa ascite e fez percussão, palpou tudo que tinha que palpar. E aí a gente voltou para a Andrea para falar que, nossa, mas tá muito estranho, porque ela tá com uma ascite muito globosa e tá muito estranho isso. E aí a Andrea falou, mas vocês sabiam que ela tá grávida? E aí a gente... A gente ficou tão chocado, porque a gente estava tão pensando na técnica e pensando na falta de ar dela. E aí, tudo aquele negócio, porque a gente sente assim, às vezes, na preceptoria, quando a gente está em grupos maiores, a gente tenta dizer que está, tipo, que está conseguindo palpar o fígado quando na verdade não tá, mas só para dizer que tá, para não ser o único que não tá conseguindo usar a técnica. E aí a gente fez todo esse processo, e aí a Andrea chegou e falou, mas eu acho que ela tá grávida. Vocês não perguntaram isso para ela? Ela não contou isso para vocês? E aí vem a questão também, né, de saber perguntar e saber ouvir. E aí a outra questão seria sobre isso da competitividade também, de que em uma situação de prova, uma situação de competitividade, tinha muitas pessoas nervosas com isso, era uma prova prática, e a Andrea, ela conseguiu perceber em algumas pessoas como o ambiente não estava, assim, florescendo e não estava próspero para essa situação, para essa prova, percebeu que tinha gente que estava muito mal com isso, e aí ela teve a sensibilidade de entender e colocar para as pessoas que ela se formou como médica naquele lugar, mas que ela não se tornava superior a nós que ainda éramos estudantes e que a gente estava em uma situação de cooperação com ela e não de uma situação de hierarquia. E aí, por isso, ela entendeu que ela se colocou no nosso lugar e colocou a gente como no mesmo nível que ela. E foi, assim, uma coisa que quem estava naquele momento sentiu bastante, e eu acho que é uma coisa que quem estava lá vai levar para sempre, como, assim,
o que é a medicina, o que é fazer medicina e o que é você trabalhar em equipe e entender que você não tá sozinho dentro da faculdade e você saber a técnica não é você ser um bom médico e se você saber a técnica sozinho, você também não vai conseguir trabalhar sozinho, que nem a Andrea disse. Então, eu acho que é isso. Ai, Gabi, que legal essa partilha, eu não lembrava disso, mas gratidão aí por me lembrar. Eu lembrei depois do negócio da paciente que estava grávida. Esse exemplo é um exemplo bem interessante, né? De como a gente não está preparado para as respostas, né? Assim, a gente está preparado para uma expectativa, e isso não é só para a medicina, para a vida, né? E aí, quando alguma coisa acontece que a gente se coloca numa situação que a gente não espera, aí a gente respira e as coisas podem mudar. E acho que é isso, eu acho que assim, não existe nada absoluto, né? Acho que as coisas que você citou são parecidas e lembram uma. Não existe nada absoluto, não tem ninguém 100%, não existe essa pessoa, né? Para quem acredita no divino, em Deus ou Deus, enfim, algumas características de 100%, eu acho que até foi alguma conversa nesse sentido que a gente também já teve, mas elas são características divinas, né? Então, é só Deus ou deusa, ou enfim, o que vocês acreditam, é que são onipresentes, tem todo o poder, toda a fama, toda opulência, né? Toda beleza, são permanentemente sabedores de tudo. O ser humano, ele se identifica com isso, mas essa identificação, ela é só uma gotinha. A gente, quando se identifica achando que a gente é o 100% divino, a frustração é certa. Então, assim, a competitividade, ela, na verdade, ela é muito fruto desse falso ego, né? O ego que se identifica com uma coisa que não é humana. Né? Então, eu vejo muito isso em vocês, é por isso que eu estou falando sobre isso nessa aula e com os meninos que estão chegando, porque quando você imprime esse ritmo, a frustração é certa e os transtornos de ansiedade e depressão são certos também. E isso vai reverberar em toda a sua prática, inclusive na medicina, mas no seu trato com as pessoas, no seu trato com o paciente, na sua vida pessoal, enfim. Então, acho que compreender que nós todos estamos ligados, que nós todos somos parte desse mundo e que precisamos estar com uma resposta básica de sentido de vida, de sentido de profissão, né? Todos os dias ou sempre a gente se lembrar o porquê que você está ali, naquela faculdade, naquele lugar, naquela universidade, fazendo aquele curso. Isso é necessário. Isso é necessário, porque viver é muito bacana para a gente fazer uma coisa que não nos nutre, que não tem sentido. Né? Então, eu imagino que a maioria dos alunos devem ter aí em torno de, no máximo, uns 20 anos, talvez, né? Os que estão chegando. Mas imaginem que os próximos 40, 50, vocês vão ser médicos, né? Qual é o sentido de fazer uma coisa que não tem sentido? Né? Qual é o sentido de você fazer uma coisa que não te traz sentido? E você acorda todo dia e pensa, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer outra coisa, né? É por isso que a gente não pode deixar de fazer as coisas que a gente gosta, né? A gente tem que aproveitar, claro, esses anos iniciais. Eu costumo dizer que são anos iniciais, porque são 6 iniciais, né? Mas nunca mais a gente vai deixar de estudar isso. Medicina, né? Ciência baseada em evidências, medicina baseada em evidências, enfim. Então, a ideia dessa conversa é de fazer um convite para que vocês olhem para dentro de vocês mesmos
e quando vocês estiverem diante das primeiras aulas de semiologia, que vocês compreendam a importância de estar presente naquele momento, na hora de conversar com o paciente, utilizando todos os recursos humanos que você tem, prestando atenção no que é perguntado, mas também estando responsável por aquilo que vai ser respondido, para que você consiga construir uma linha de raciocínio que culmine com o melhor produto do seu trabalho. O melhor produto do seu trabalho. E o melhor produto do seu trabalho é a história que você vai construir para convencer aquele paciente de que o remédio que você prescreveu é o mais adequado, que as mudanças no estilo de vida que você orientar é o mais adequado a ser feito, essas mudanças são as mais adequadas, né? Que o tênis que ele precisa calçar para poder fazer uma caminhada, ele é um tênis e não é um sapato, uma sapatilha, porque aquilo vai machucar o joelho, que vai machucar o quadril. E tudo isso vocês precisam compreender na consulta. Não pensem em vocês que outra pessoa, ou bem-estar, ou fantástico, ou sei lá, qualquer outro programa de televisão vai ser mais efetivo que você. Não vai, porque você é uma pessoa real, está ali. E aquela pessoa saiu da casa dela, pegou um ônibus, foi no seu consultório para te ouvir também. Então você precisa estar íntegro. E você precisa pegar esse produto todo da prescrição médica, tudo, e do que você fala, e do que você reciproca com aquela pessoa, você precisa pegar tudo, olhar para isso e falar, esse é o fino produto da minha arte. É aquele quadro mais incrível, né? É aquilo que eu produzo, é o meu trabalho, é o produto do meu trabalho, é o ouro, é o diamante. E aquilo precisa ser feito com amor. E se não tem, eu preciso construir o meu momento, a minha forma de fazer aquilo. Porque viver, como eu falei antes, vou falar de novo, viver é a coisa mais cara dessa existência. E viver com sentido é ainda mais caro, mas é incrível. E é o que eu desejo para vocês todos. Que vocês consigam estar presentes nas perguntas, que vocês consigam estar presentes nas respostas, que vocês se preparem para essa faculdade, que é uma faculdade extremamente técnica, mas incrível, que tem o poder de reciprocar saberes, que tem o poder de fazer com que a gente aprenda, e que, além disso, tem a capacidade de oferecer cuidado. Cuidado do outro, ao outro, e cuidado de todos nós. Então, sejam bem-vindos à Universidade Federal de Mato Grosso, ao curso de Medicina. Sejam bem-vindos ao FMT e contem sempre comigo. Obrigada de novo, Andréa. Eu acho que, infelizmente, a professora Andréa, ela nos deixou, então quem está entrando agora não vai ter essa grande oportunidade de conhecer melhor a Andréa e estar presente de verdade com ela. Mas eu acho que é uma coisa que era o que a gente queria, de que mesmo que ela esteja longe, que os novos alunos da faculdade conhecessem quem é a Andréa, que é um exemplo de médica, de profissional da área da saúde para muita gente dentro da IFMSA e dentro da faculdade de medicina e provavelmente dentro de outras faculdades no Brasil. E a gente fica muito feliz em ter você aqui com a gente. E não só aqui com a gente presencialmente, mas, assim, de tudo que a gente já passou junto. Com certeza, quem já foi aluno da Andréa ou quem foi da preceptoria da Andréa não vai conseguir entrar
na clínica médica do Júlio Miller, sem pensar na Andrea com as saias dela, os vestidos dela, andando por lá e conversando com os pacientes. Então, é muito especial. Obrigada. Obrigada, Gabi. Gratidão. Acho que, assim, essas coisas é que fazem tudo valer a pena. A vida da gente só vale a pena se a gente consegue construir amor, afeto, né? E as relações humanas, elas precisam ser plenas de humanidades, né? Que, na verdade, a gente se distanciou tanto dessa humanidade que a gente está perdido, né? Eu sinto muito isso. Eu estive nesse lugar durante muito tempo. E cada dia mais eu procuro ficar mais lúcida dentro do meu lugar enquanto pessoa. Então, conversar sobre isso com os alunos entrando, para mim, é um grande produto do meu trabalho, que começou há muitos anos. Então, quando você me perguntou se eu gostaria, com certeza, para mim, falar com vocês é o auge do sucesso. É o auge do produto do meu trabalho. Porque isso significa que eu me senti aceita. E eu aceito vocês há muito tempo. Mas essa via, quando a match, né? Quando linka, quando você aceita e é aceito, isso é uma conexão para sempre, é uma conexão de reciprocidade. E essa reciprocidade, ela permeia as relações humanas. É por isso que elas são profundas, porque quando a gente reciproca isso nutre o coração, nutre a alma e, consequentemente, nutre o que a gente aprende no conhecimento médico, nutre todo o processo. Então, eu tenho profunda gratidão de ter aprendido incrivelmente com vocês. Você está aqui, mas você representa todos os alunos com quem eu tive oportunidade de aprender e todos os que hoje já são médicos, que são colegas, mas com quem eu também tive oportunidade de aprender. Eu tenho muita gratidão por tudo, por todos, e vocês vão comigo sempre, aonde eu for, em qualquer lugar. Então, contem sempre comigo. A distância física, ela vai ficar um pouquinho maior, mas é como eu falei, me apresentei, né? Eu, na minha cigania, estou sempre indo e vindo, levando as minhas raízes para onde eu vou. Essa sou eu. Demorei quase 40 anos para entender, mas é um processo que a gente vai entendendo, né? E é o que eu desejo para vocês todos, que vocês consigam se conhecer para melhorar a si próprios, mas também a arte que vocês escolheram abraçar, que é incrível. É muito interessante, muito bacana, vale muito a pena, mas antes de tudo, vale a pena a gente ser a gente mesmo. Um beijo para todos vocês e gratidão pelo convite.